Good morning, I'm Eric Belda, and in today's show I will explain how sailing works. Most of the people think that sailing is something of the past, from the time of the caravels, that would take settlers from Europe across the Atlantic Ocean. As much as that might be true, there's much more to sailing than many people assume. Did you know sailing is one of the oldest sports competitions still existing nowadays? Well, today I will explain how this beautiful sport works. Well, if all these boats went so many places, moved by the wind, how could it be possible that a boat can navigate against the wind? The truth is, boats cannot go against the wind. Here is an explanation by Brad Webb, a professional sailor from Oracle Sailing Team, one of the competitors for this year's America's Cup. One of the first things you learn on your first day of sailing is the fact that you cannot sail into the wind. But what we do is we trim the sails on to a point where we can sail as close to the wind or where the wind is coming from as possible, and that tends to be about 45 degrees to the angle of where the wind's coming from. The sail has a shape to it very much like an aircraft wing. What we're doing that is in a vertical sense. So we have a more or less a wing or a sail in the vertical plane, and that's what's giving us lift to drive forward. But we're not just dealing with air, we're also dealing with water. So what you'll see in sailing boats is they'll have a daggerboard or a keel that goes into the water, and that's counteracting the effect of the drag and the side force on the sail plane. Because if we didn't have anything going into the water, we'd effectively just blow sideways. It's acting more or less like a wing, but down in the water, it's giving us drive forward, and that's how a sailboat is able to go upwind and sail at about 45 degrees to the wind. I have interviewed an important character in the sailing world. The Olympic Eduardo Melchert has not only participated in the Olympic Games of Barcelona in 1992 and finished 7th, he also classified himself and won 2nd place on the Pan American Games of Cuba in 1991. Outstandingly, he is also a skilled sailors manufacturer and still continues to coach sailors of all levels. Como uma vela funciona indo em ângulo próximo ao vento, se o vento está indo contra a direção do barco, ou numa posição realmente, um ângulo muito pequeno em relação ao vento, como é que o barco consegue se locomover para frente? Tá. Sim. Então, uma vela é um aerofólio, né? Sim. Ela é um sistema que ela tem um formato que pretende chegar o mais próximo possível de um formato de uma asa. Sim. Mas como você precisa velejar de dois lados com a mesma asa, ela precisa ter a mobilidade, a versatilidade de poder mudar de um lado para o outro lado. Então por isso que você precisa ter essa flexibilidade. Mas quando você está num lado, você quer fazer com que esse aerofólio procure ele ser aerodinâmico ou ter a resultante física como uma asa de avião. Por que uma asa de avião tem essa diferença? Porque pelo fato dela ter uma barriga, uma curva, faz com que o vento que passe pela borda exterior, o vento que passa pela borda exterior, ele precisa andar mais rápido do que o vento que anda pela borda interior. Para poder chegar lá no fim do aerofólio no mesmo lugar. O fato dessas velocidades serem diferentes, a do lado de dentro com a do lado de fora, faz com que gere uma diferença de pressão. Essa diferença de pressão entre a velocidade externa com a velocidade interna é que gera um vetor de deslocamento para dois lados. Transversal e para frente. Tá certo? Então a resultante, né, uma asa quando ela está se deslocando no horizontal, o resultante, o que faz a asa levantar é exatamente isso. É essa velocidade correr mais rápido do que essa, e a resultante do vetor é fazer ela levantar. O barco é a mesma coisa. Você está fazendo isso e na verdade a resultante, uma das mais importantes, é a que desloca para o lado.
Now that we know how a boat goes against the wind, we might as well discuss the physics of a boat moving in a perpendicular angle to it, or as sailors might say, in reaching. Ela funciona exatamente do mesmo jeito. Só que quando você está velejando de través, você não tem a preocupação total de querer adquirir a velocidade, porque uma coisa básica e muito importante é o seguinte: quando você está velejando contra o vento, o seu objetivo principal é tentar trabalhar entre um canal muito interessante é o seu compromisso entre, se você orçar demais, o barco começa a parar e perde velocidade. Sim. Se você decair demais, ele acelera muito e você não ganha ângulo. Então, quando você está velejando em contravento, o seu compromisso é estar velejando entre esse canal que você estabelece entre velocidade e orça. Quando você está em vento de través, você tem um outro objetivo, que é o objetivo de velocidade, que é a hora em que o barco anda mais rápido. Em qualquer barco? Em qualquer barco. É o momento do velejo em que ele tem onde ele consegue ter a maior performance de velocidade dele. É no través, é nos ventos de través. Então, nessa hora, o seu primeiro objetivo é fazer com que a vela fique o mais solta possível, antes da posição de começar a bater. Uhum. Tá certo? Então, quando você adquire essa posição do mais solta possível, mas sem bater, com um formato total, então isso depende do ângulo que você está fazendo. Se você está com o ângulo maior, ela é mais fechada. Se você está com o ângulo mais aberto, ela é mais solta, tá certo? Mas uma vez que você estabelece um ângulo, um rumo que você quer andar, nessa posição mais solta, as forças são exatamente essas que eu te falei. Elas vão passar por fora, elas vão passar por dentro. As que vão passar por fora, as partículas que vão passar por fora, elas vão gerar uma baixa pressão, e essa baixa pressão vai gerar um vetor que vai fazer o barco acelerar para o lado e um pouco para frente, tá certo? Ela tem uma inclinação transversal um pouco para frente. E o pouco de bolina que você usa é para compensar o excesso de deslocamento lateral. Então você pode usar menos bolina porque você não quer subir muito, você não está mais com esse